E aí, galera, é um prazer estar aqui com vocês. É minha primeira vez no Cria Que Pode, né? Eu sou Júlia Lohana, sou uma mulher negra de pele clara. Nesse momento aqui estou com tranças twists, na verdade, né? Com um pouquinho aqui claro, um loirinho claro. E vestindo um vestido azul, né? Marinho, com bordados de cores verde, vermelho, amarelo, bem fluorescente. E tô aqui pra bater esse papo com vocês, com o Levi. E a gente fala um pouco mais sobre criatividade. Obrigada, Ju. Que prazer ter você com a gente. Vocês já me conhecem dos últimos episódios, eu sou o Levi. Hoje eu estou vestindo um look todo preto, uma camisa aberta preta com um bolso lilás e um short preto também. Eu sou um homem de pele clara. Então a gente tem aqui, né, muita coisa para conversar sobre criatividade, animação. Então, para não perder, já acompanha a gente aí, o Cria Que Pode. A gente tá no Instagram, no YouTube, no TikTok e também no Spotify. A gente tá em tudo, né? Tem tudo, não tem como perder. É isso. E hoje nós vamos falar de criatividade de um jeito super especial. Porque acabou de acontecer em mais de 50 cidades pelo Brasil, além de Portugal, Holanda e outros países, o festival World Creativity Day. O Dia Mundial da Criatividade foi realizado nos dias 19, 20 e 21 de abril, aqui em Salvador. Menino, como fala inglês, né? Eu não dava pra falar isso, não dava pra falar, não. Mas o nosso time, ele cobriu, né, essa edição do Dia Mundial da Criatividade de Salvador. Então nós vamos dar alguns pulos lá, né, durante aqui o episódio pra ver o que rolou lá, né, alguns comentários e tudo mais. E aqui no estúdio a gente também tem duas pessoas, né, criativas, né? São dois fenômenos aí da criatividade, Feira de Santana, para debater as inteligências plurais, que é o tema, né, oficial aí do Dia Mundial da Criatividade de Salvador, né, 2024, baseado na teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Acertei, né? Gardner. Porque além de entretenimento aqui, né, esse bate-bola, essa diversão, a gente traz conhecimento para vocês. Então, vamos começar nosso papo? Ninguém melhor para falar de inteligências plurais do que uma psicóloga muito inteligente, não é? Ela é escritora, apaixonada por uma musiquinha tranquila, adora falar, toda trabalhada nas palavras de afirmação, uma leitora assídua e é chegada numa pizza. Com vocês, Vanessa Lacerda. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Vanessa Lacerda, psicóloga, tudo isso aí que o Levi falou e ainda mais, né? Já que a gente tá sempre crescendo e mudando e se expandindo no mundo. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, quero agradecer o convite e dizer que eu tô muito ansiosa por esse bate-papo. Que bom. É isso aí, seja muito bem-vindo. E agora, o nosso segundo convidado aqui, né, um fenômeno da criatividade também, né? Lá em 2019, a vida dele levou um tom de espetacular concha de retalhos, né? Ele é colagista, né, isso? E artista visual, brinca aí com texturas, cores, figuras de cena do pop, né, brasileiro, internacional também, e clássicos da pintura nacional. De Beyoncé, a Isa, né, diversas outras artistas também aí, operários a Abapuru, mas se engana quem acha que essas inspirações são esses artistas aí de fora, mas são seus amigos mesmo, né? A cor azul sempre aparece, né, nas suas artes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre suas obras, sobre o seu trabalho aqui no Cria Que Pode. Seja muito bem-vindo, Igor Aquino, que não tem parentesco nenhum com o Thiago Aquino, né? Mas é tão talentoso quanto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Me chamo Igor, ou algumas pessoas mais conhecido como astronauta de mármore, né? Ou astro só. Esse é o seu nome enquanto artista, eu acho. Eu acho que astronauta é o que mais sou chamado, sabe? Igor quase só em casa mesmo. E agora aqui, né? E aqui também. Eu vou chamar de astro, é isso. Vanessa, começa explicando pra gente um pouquinho sobre as inteligências múltiplas, pra ficar todo mundo na mesma página. O que são a teoria das inteligências múltiplas de Gardner?
Bom, falando bem resumidamente, né, o que Gardner propõe é o movimento de que a gente, enquanto ser humano e subjetivo individual, temos diversas inteligências, como uma dessas é a inteligência espacial, a inteligência intrapessoal, que é o poder de você conseguir olhar para dentro e você fazer esse movimento de ressignificação, tanto a inteligência interpessoal, que é aquela pessoa que tem uma facilidade maior de fazer amizades, de se dar bem, né, no ambiente de trabalho, na escola. Tem a naturalista, tem também a inteligência musical, né, que são as pessoas que têm o dom, aquele ouvido mais apurado para a música. Tem também a inteligência linguística. Então tem várias inteligências, tipos de inteligência que pode ter tanto em uma só pessoa ou em várias. Então quando ele traz esse movimento de a gente olhar por esse campo, né, e ampliar essa movimentação de entender o que cada inteligência diz, ele sai daquele espectro de olhar duas crianças somente pelo que elas têm de QI, pelo que elas têm ali de uma prova que elas fazem. Então é olhar para muito mais. Tem crianças que vão ter uma habilidade lógico-matemática, que é uma das que ele traz, e outra que vai ter uma inteligência mais voltada para criatividade, para música. E é isso que vai definir, né, o quanto que essa criança ela tem de inteligência ou não. E não somente aqueles testes lógicos, que é como a gente conhece a educação hoje no Brasil e no mundo, muitas vezes. Sim. Uma coisa só, né? Mostrar que a inteligência tá ali de outras formas também, Exato. né? Que legal. Agora falando sobre a inteligência, né, que aqui no caso do Igor, tá na criatividade, tá na arte mesmo ali. Quando é que você percebeu, Astro, que você conseguia se expressar e falar através de imagens, assim? Eu sempre gostei muito de trabalhar com arte, eu sempre escrevi, sempre desenhei, sempre pintei, né? E com o tempo, acho que tudo isso começou a acontecer bem na pandemia, né? E eu tinha acabado de perder meu trabalho, então eu estava muito em casa. E aí eu já gostava de fazer colagem digital, assim, era uma coisa que eu gostava muito, sempre gostei de manipular a imagem, de fazer edições. Então fui para analógica, que é mais a manual, assim. E eu acho que sempre teve dentro de mim, assim, só que eu precisava de uma chave para desenvolver isso, né? E aí eu fui vendo com outras pessoas fazendo, isso foi trazendo inspiração para mim e aí Lanchou. deslanchou aí. Que incrível. E por que astronauta de mármore? Acho que todo mundo... Eu quero muito saber. Todo mundo tem essa Foi curiosidade. por causa da música, não? É por conta da música. É uma pergunta clássica, foi por conta da música. No começo eu não queria colocar, quando eu fiz o Instagram, eu não queria colocar meu nome. Eu queria colocar, tipo, um nome que as pessoas perguntassem, que gerasse curiosidade. Eu sempre quis tirar o Igor assim e deixar o astronauta. Eu criar uma personalidade, o astronauta, né? Então, tinha essa música da banda Nenhum de Nós, que é uma regravação do David Bowie, que tem uma versão brasileira da música do David Bowie. E aí eu fui, vamos botar astronauta, né? Pra ver aí. E aí foi. E pegou mesmo, né? Pegou. Seus amigos. Não, todo mundo só me chama de Astro. Agora, gente, vamos dar um pulo, né? Nosso primeiro pulo lá no Dia Mundial da Criatividade pra gente conhecer, fazer um tour e ver o que é que tá acontecendo por lá. Vamos lá. Olá, criativos de Feira de Santana. Gente, eu acabei de ouvir palestras incríveis e eu tô aqui realmente emocionada e muito inspirada. Eu já vou apresentar quem são esses meus colegas que estão aqui do meu lado. Já me intitulei colega, viu? Não sei se eles permitem, mas já estamos aí. Primeiro, tô em matéria, muito obrigada por dar essa palavrinha com a gente. Obrigado você, viu? E a nossa Agatha Ferreira, Obrigada. maravilhosa. Obrigada. Eu vou tirar um pouquinho do que eu ouvi, até para não guardar, e a gente falou muito sobre isso hoje, de não guardar só para si, de devolver. E logo no comecinho, Tonho, você falou sobre criatividade para construir vida. Que o Olodum não somente construiu Pelourinho, mas construiu sua vida. Exatamente. Como é que você usa a criatividade para construir a sua vida e a vida dos outros, nessa questão de devolver? Eu aproveito, na verdade, tudo que eu ganhei, né, como brinde, como prêmio e como tarefa, e fazendo esse conjunto de ideias, fazendo a reunião desses conjuntos de ideias, eu vou construindo essas narrativas, né?
Quando eu falo nas questões das novas narrativas, é porque a gente precisa entender o que as pessoas querem. Às vezes a gente quer impor e fulano tem que aprender aquilo ali, mas não é. Cada pessoa tem sua própria narrativa, o seu caminho, e eu busco através dessas ferramentas, como a capoeira, com a música do Bloco Afro, né, que são os meus pilares onde eu consigo me entender, onde eu me capacitei, né? O Bloco Afro não foi só eu chegar e cantar, eu passei por vários processos. Eu tive o professor Mário Guzmão, tive o professor João Jorge, a professora Dona Vera Lacerda, que foram grandes mestres que me deram essa possibilidade de hoje ser um transformador, né? Ou de tentar ser um transformador. Eu queria deixar um registro importantíssimo aqui. Você falou de Feira de Santana. Você sabe que eu sou filho de feira também, né? Eu não nasci em Feira de Santana, mas meu pai é de Feira de Santana e hoje eu sou um cidadão feirense. Eu tenho um prêmio como cidadão feirense. Então eu estou já dentro de feira, mas a minha família toda de base de pai, toda lá, meus irmãos e irmãs, quase todos, que foram 18, né, gente? Que se eu dão. Então, né? Então, pra criar essa galera tem que ter muita criatividade. Pelo menos, acho que 15 ou 12 nasceram em Feira de Santana. E eu nasci em Salvador, mas carrego na minha música todos esses lugares. E é isso, venho fazendo arte. Logo no final, você comentou sobre a possibilidade do e se. E a criatividade é justamente isso, é se questionar, se perguntar do e se, e muitas vezes a questão da resolução mesmo dos problemas. Então, de que forma você tanto recebe quanto transmite isso, na questão da criatividade como o e se, tanto no Afropunk, quanto nas suas relações sociais, na sua criação para você mesmo, que artista sempre tem uma coisinha que é só para você mesmo. Como é que funciona isso na sua vida? Cara, eu falo muito das possibilidades, né? Eu fui uma criança que fui incentivada pelos livros, mas também pelas mulheres da minha família a sonhar. Então, eu sempre olhei para as possibilidades com muito carinho, mesmo quando era me dito que a possibilidade não era para mim. Então, eu nunca aceitei muito esse não, né? Os espaços que não me eram dados, alguns eu de fato os tomei. Não foi uma forma tão bacana porque você precisa meio que falar, não, esse lugar também me pertence. Não é você que vai dizer que eu não vou estar aqui, né? Então, eu sempre olhei para as possibilidades dessa forma. E tudo que eu faço na minha vida, eu tento olhar para o e se, para a possibilidade com muito carinho. Seja na hora de devolver um pouco do que eu tive ao longo da minha carreira, ou seja, na hora de pensar alguma coisa. Então, quando a gente pensa alguma coisa para Afropunk, por exemplo, por que não olhar para esse e se é a possibilidade da gente sonhar e devolver para nossa comunidade também. E aí, final do primeiro bloco dessa iniciação aqui do Dia Mundial da Criatividade. Tô aqui com a maravilhosa, você já tá vendo e ouvindo em duas línguas diferentes. E eu quero saber pra ela como é que foi esse primeiro momento, como é que é participar. Ela que é CEO do Libras Mais e ela vai contar mais um pouquinho. Ai, gente, tô super feliz. Foi assim, está sendo contagiante como um festival, é muita energia. E poder estar aqui é uma realização de um sonho que começou lá atrás, né? Eu sempre quis estar presente no mundo. Então aqui, de verdade, é sonho realizado. E poder estar aqui interagindo com a juventude, com temas maravilhosos e poder colocar a minha criança pra fora, né? Dizer, é permitido, é livre ser criança. Eu tô aqui brincando, tendo várias criatividades, né? Vários insights maravilhosos. E aqui é só mesmo agradecimento para o mundo, né? Então, consegui, né? Cheguei aqui no festival, eu chego em qualquer lugar. Ai, bora criar, bora criar! Caramba, Amanda, que evento incrível, tá tudo muito lindo por aí. Nossa, nós estamos adorando acompanhar. Gente, continuando por aqui, a gente já tocou um pouco nessa questão das inteligências plurais e o WCD vem trazendo muito sobre isso. Vanessa, eu queria saber de você, né? A gente vê que o sistema brasileiro e vários outros sistemas educacionais também, eles tendem a priorizar uma das inteligências, né? Na grande maioria das vezes, a lógico-matemática, né? Que é testada aí por grandes exames nacionais, etc.
Por que você acha que isso acontece? Acho que é uma construção social, de fato, de uma inteligência ser superiorizada, né, em detrimento até mesmo de outras. A gente sempre vai ver algumas questões assim. Qual é a sua opinião sobre isso? Conta pra gente. Então, trabalhando com saúde mental, né, uma das coisas que eu mais trabalho com os meus pacientes e que eu coloco é que a gente precisa muito, o ser humano em si, né, a gente precisa muito de uma coisa palpável, concreta, que a gente precisa, que a gente consiga, na verdade, precisar. Então, quando a gente fala de criatividade, quando a gente fala de música, quando a gente fala de inteligência interpessoal, intrapessoal, são coisas que ficam muito no subjetivo e que é muito individual. E a gente não consegue ter medida se a pessoa ela é boa ou não, porque cada arte se expressa de forma única. Então, quando a gente pega o lógico matemático, a gente consegue dar um número, a gente consegue quantificar. Exato. Então, é meio que, se você se encaixa dentro do padrão, você se encaixa dentro daquilo ali. Então, o que é que se encaixa dentro do padrão? O 10. Né? Então, até pessoas que tiram 7, 6, né, na lógica matemática, elas são também excluídas, não é o interessante, né? Então, ou você está dentro de algo que você possa ser quantificado, ou você não é alguém possível. E aí, uma das coisas que eu sempre trabalho na clínica é isso. Você pode se expressar da forma que você quiser e ainda assim você vai ser uma pessoa possível. Só que não é assim que a sociedade vê. A gente o tempo todo está dentro de caixinhas e de padrões. E a lógica matemática ela vem muito para poder colocar mais as pessoas dentro da caixinha. Então eu acredito que é muito mais sobre cortar a subjetividade da pessoa e deixar ela mais perto do padrão. Só que quase ninguém está dentro do padrão, né? Isso é péssimo, né, Júlia? Porque a criatividade surge justamente dessa despadronização, né? A gente não... Acho que se todo mundo for igualzinho, quem vai criar algo novo? Ai, não, ia ser muito chato. Ia ser muito chato. Não, meu Deus do céu. Imagina se todo mundo fosse de exatas. Não, eu sempre digo, eu sempre disse isso e repito, o mundo estaria em caos com os meus cálculos, porque eu sou péssima, eu não consigo, entendeu? O que eu entrego pro mundo é outra coisa. É a minha criatividade, a minha arte, então tá A gente ótimo. projetando um prédio, o prédio cai. Não, nossa senhora, eu ia perder minha carteirinha na mesma da hora, assim, ó. Esqueça. Então, ter essa consciência e trazer pra vida, né? Então, acho que até essas questões de entrar em... Ai, meu Deus, não sirvo pra nada, não sei o quê. É você entender que tem diversas formas de você seguir a vida, né? E você, Astrid, na escola, você gostava das exatas? Você tinha alguma matéria que preferia? As artes, né? Você preferia? Eu gostava de história. Ai, eu amo história também. História, sim. Arte eu gostava, mas acho que história era o que mais me atraía, né? Uhum. Aí depois, com a arte veio, né? E aí eu gosto mais, assim, história da arte também. Acaba envolvendo os dois, assim, até para ter o contexto do que eu for fazer também, né? Ajuda também no conhecimento, assim, do que eu tô fazendo. Sim, e no seu trabalho, como você trabalha com arte, você acredita, já sentiu que sua inteligência ela foi questionada em relação a isso, por você trabalhar com arte? Já, assim, principalmente assim, começou tudo em casa, sabe? Em casa. Sempre, né? A psicóloga aqui tá falando tudo é em casa, na família. Começa em casa com... não ter aquele apoio direto, ter aquela incerteza, porque não é um trabalho formal, não é um trabalho que você não vai ter um dinheiro ali, sabe? Você não tem uma carteira assinada, aí fica aquela insegurança, será que vai, será que não vai colocar currículo, vai procurar algum trabalho. Vai fazer um concurso. Isso, vai fazer um concurso. Delícia. Só que... com o tempo, né, acho que o que mudou também é o dinheiro, né? Quando o dinheiro começa a entrar. Exatamente, é dessa... Quando o dinheiro ele começa a entrar, aí a coisa começa a mudar, né? Percebe que, acho que dá certo mesmo. O tempo que eu ficava ali no computador, não tô fazendo nada, porque eu falava, não tá fazendo nada no computador aí o dia todo. Agora não, agora tem todo um investimento. Agora ele tá trabalhando. Agora sim, né? Tem essa mudança. É um pouco chato, porque no começo a gente quer apoio, a gente quer...
pessoas ali pra estar apoiando, pra estar ajudando, principalmente, né? Mas faz parte, né? Aprendi. Faz parte, porque você conseguir mostrar, né, que dá certo sim. E hoje a gente tem visto cada vez mais pessoas conseguindo mostrar isso, Sim. né? Ainda bem, né, Eva? Que a gente tem visto hoje o mercado da arte, o mercado criativo vindo com muito mais força e ficando cada vez mais claro, né? Que dá pra fazer, dá pra viver de arte sim, dá pra criar, né? Dá pra morar em Feira de Santana e trabalhar com arte. Sim. Por mais suado que seja, né? Mas dá. Dá pra ser uma atriz de sucesso. Dá, né? Dá pra ser tudo. É isso. Sobre a pauta criatividade e inteligências plurais, nós conversamos com alguns dos inspiradores do Dia Mundial da Criatividade lá em Salvador. Vamos ver o que eles têm a nos dizer sobre esse assunto? Oi, Levi, tô aqui bem acompanhada com a Somos Preta, uma agência super diferenciada. E eu vou conversar com a Alex e com a Jamile. Eu vou começar com a Jamile. Eu quero saber, Jamile, eu tô aqui começando minha carreira, iniciando minha vida de jornalista. Qual é a importância de eu ter uma marca própria, de formar essa comunidade? A construção da sua marca pessoal te ajuda nesse estabelecimento de comunidade, né? A criação da sua comunidade com o seu público. Então é super importante você entender quem você é, o que você está construindo, como é que vai funcionar essa comunicação, esse diálogo, porque essa autenticidade, essa identidade que você gera, vai gerar essa identificação ali com o público, aquele relacionamento importante que precisa existir. Então todo mundo deve ficar atento à marca pessoal, e antes da marca pessoal, entender também sua marca psicossocial, para entender quem você é, de onde você veio e o que você quer construir na sua jornada. Uma análise, viu? Agora eu quero saber do Alex. Para tudo isso tem que ter criatividade. E como ela disse, tem que saber de onde veio. E vocês têm essa marca tanto na criatividade como na originalidade. Como é que funciona? É um pouquinho do que você trouxe, né? Deixa eu chegar. É um pouquinho do que você trouxe. É você realmente conseguir associar originalidade com a noção de autenticidade. É você entender de onde você vem, onde você quer chegar e como você inclui inovação e identidade dentro disso. Então você consegue trabalhar a tecnologia, você consegue trabalhar inúmeras ferramentas que hoje o mundo digital oferece, especialmente para quem pretende ser ou para quem é criador de conteúdo. Então é você realmente estar atento aos insights do mercado e claramente você ter um repertório. Então vai lá em pesquisa de referência, dá uma estudada, vê o que você se identifica, o que é que você gosta em outras pessoas e usa isso como referência para você, empregando o que você tem de melhor, que é a sua autenticidade, como a gente trouxe lá no comecinho. Muito bom, obrigada. Fica a dica, vou utilizar. Utiliza também. Volto já, Levi. E agora a gente volta aqui, né, no nosso estúdio com os nossos convidados. E agora eu queria falar com você, Vanessa. Você hoje é uma psicóloga, né? Tem nas suas redes sociais, traz essa abordagem da psicologia, mas nem sempre foi assim, né? Você também já trabalhou aí com relação a conteúdos de beleza. Sim. Como é que foi isso? O que chegou primeiro? Como é que uma coisa puxou a outra? Bom, a criatividade sempre existiu na minha vida. Eu achei que ela ia dizer, bom, eu sempre fui linda. Ela não ia estar mentindo, né? Não, mas a criatividade sempre existiu na minha vida e eu acho que é interessante falar, né, fazer esse recorte, que eu sempre entendi que eu seria inteligente se eu fosse muito voltada para os estudos. E durante toda a minha vida eu me dediquei muito nisso, até porque eu lia bastante. Só que eu sempre tive uma mente muito criativa e a minha mente criativa é para as histórias. Então eu escrevo várias histórias, eu transito entre esses lugares e quando eu me lanço numa experiência como que foi a do cabelo cacheado, eu vou meio que pra aprender. Então eu quero descobrir, eu quero fazer. E foi muito interessante pra mim porque eu percebi que eu não posso ficar num lugar que é caixa. E eu acredito que a teoria das inteligências múltiplas funcione bem, porque não dá pra você ser sujeito se você estiver dentro de um padrão. Então, quando você estuda para tirar 10, todo mundo estuda e tira 10. Não tem como diversificar, não tem como fazer com que você seja diferente. Então, quando eu me vi nessa possibilidade de transitar entre vários lugares, entre escrever um livro, publicar, ser blogueira e fazer projeto com algumas marcas, eu comecei a entender que há uma possibilidade de transição, de você ser e você, porque a gente não é, né? A gente está. Então é muito interessante a gente poder entender isso, que quando eu posso ser hoje blogueira, mas amanhã eu ser psicóloga e amanhã eu ser atriz, né? Eu já fiz teatro durante algum tempo, já rodei algumas peças, então
foi isso que me fez perceber que o que é que eu não queria e o que eu não queria. Essa pluralidade, né, é muito importante. Inclusive, falando em inteligências plurais, a Sara Barbosa fez um vídeo super legal que está disponível nas nossas redes sociais, @criaquepode, tá? Você pode ir lá ver. A Sara é uma das nossas apresentadoras, vocês vão conhecer em breve, em um dos episódios, mas ela fez um vídeo super legal sobre as inteligências múltiplas, então vai lá conferir que tá muito, muito legal esse conteúdo. Astro, você diz em um dos seus posts no Instagram que minhas telas são pretas, né? Como é que esse recorte racial interfere na sua produção artística hoje? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Minhas colagens, ela tem muito do pessoal, tem muito daquilo que eu vejo, daquilo que eu acredito, sabe? Eu, como pessoa preta, eu acabo transbordando tudo aquilo que eu sinto, tudo aquilo que eu vejo, não só comigo, mas com outras pessoas, né? E eu sempre quis sempre gostei também de retratar também a realidade de pessoas negras, minha realidade, a realidade dos meus amigos. Então, acho que isso faz parte muito do astronauta. Já fui às vezes questionado a respeito disso também, né? Como se eu não pudesse fazer outras obras sem ser dessa pauta, assim. Mas eu acho que até descredibilizando meu trabalho, assim, né, por conta disso, mas eu acredito que o que eu tenho para mostrar é o que as pessoas precisam saber, as pessoas precisam conhecer essa realidade, sabe? E eu vejo meu trabalho como algo, como eu posso dizer, né, como uma tela para as pessoas, muita gente se identifica também, né, muita gente sente aquilo, então faz parte, assim, do astronauta, do meu trabalho. Essa questão das pautas raciais, da cultura preta, eu gosto muito de evidenciar tudo isso. Isso é importante, né? Porque a gente vem discutindo muito a pauta racial em outros âmbitos e a gente percebe que algumas coisas vêm evoluindo, mas ainda não. Então é importante ter mais uma pessoa, né, dentro da sua área, trazendo essas questões pra gente discutir, é muito importante. Perfeito. E o recorte racial e de outros grupos minorizados foi também muito falado, né, no WCD 2024, na edição Salvador. Essa que é a cidade mais preta fora da África, né? Como é o caso do painel de abertura, é a Bahia, Corres Criativos em Território Ancestral, com o Tonho Matéria e a Agatha Ferreira, que faz parte da comunicação do Afropunk, e o Del Nunes, que também é um artista visual. A Talk Lua Preta, espaço de conexão produtiva entre mulheres pretas criativas, com a Gabriela Lima. Vamos dar mais um pulo no evento e ver o que é que os participantes estão achando sobre como esse tema está sendo tratado? Oi, galera do Cria Que Pode! Olha, tô num local muito especial, na Fábrica Cultural, no Largo da Ribeira, aqui em Salvador, para ter uma conversa inspiradora. Tô aqui com o Rodrigo Nascimento, ele que é líder local do WCD aqui em Salvador. E eu imagino que para um evento dessa magnitude tem que suar a camisa, viu? Eu quero saber de tudo. Conta pra gente como é que tá esse processo. Criatividade pra gente que mora em Salvador é muito que mecanismo de sobrevivência mesmo, né? A gente cria porque facilita a vida. E quando a gente fala, né, que a criatividade contagia nesse tema dessa edição, a gente tentou levar o conteúdo para outros lugares da cidade. Então, a URU acredita muito nisso, né, de centralizar conversas, democratizar o acesso ao conteúdo. Então a gente, desde ontem, no primeiro dia, começou no Centro Comercial Novo da cidade, hoje a gente está aqui na Ribeira. No terceiro dia a gente vai para o Centro Antigo da cidade, para levar o conteúdo para as pessoas, para deixar mais acessível para as pessoas, para que a criatividade seja ativada de uma forma mais intencional, né? Para que a gente possa utilizar a criatividade como ferramenta. Terceiro dia, quase encerramento aqui do Dia Mundial da Criatividade. E eu tô acompanhada de mais uma inspiradora incrível, a Amanda Soares. Quero saber, Amanda, como é que foi essa sua participação? O que rolou de bom? Eu sei que você esteve com pessoas maravilhosas, assim, um papo muito interessante. Rapaz, me colocaram numa responsa de respeito, assim. Então, foi incrível. Compartilhei ideias com mulheres maravilhosas. Obtive criatividade, claro, com essas mulheres. Então, foi uma oportunidade, assim, de partilhar tanto com o meio que a gente estava, quanto com a própria mesa. Foi incrível, assim. Eu que agradeço muito pelo convite. Fiquei muito feliz. Ai, muito legal. Fala um pouquinho pra gente. Quais foram as temáticas pro pessoal de casa entender como é que funcionou esse painel?
Então, a gente falou sobre corpo e criatividade, como esse corpo se movimenta no mundo, entendendo que a criatividade também é um movimento, né? Também é uma forma de se movimentar no mundo. E eu acho que isso que foi o mais interessante, trazer essa criatividade não como um ponto estanque de uma pessoa só, mas como uma partilha de um com o outro, né? Trazer isso como coletividade. E eu acho que foi basicamente o intuito da mesa, né? Trazer essas partilhas em convivência e trazer como a criatividade impacta na formação desse corpo. Muito bacana, né? Como a gente falou aqui antes, né? E Astro, você foi reconhecido, né? Compartilhado internacionalmente. Como foi esse momento pra você? Foi importante? Você imaginava que esse momento ia chegar assim? Foi muito maluco. Às vezes até eu tento ver se é verdade ou não, porque eu tinha feito uma colagem de um ensaio fotográfico que a Beyoncé fez pra Vogue. Eu fiz na sexta e na madrugada de domingo pra segunda, o diretor criativo da Balmain, ele repostou no Instagram dele essa colagem. No feed dele? No feed dele. Oh, meu Deus. Eu fiz... Não é nem no story. Não, e eu tinha feito um Reels animado, tipo assim, postado no domingo. Aí ele postou o post e postou o Reels, só que no outro dia ele apagou. Aí só deixou o post. E isso fez assim, mudou tudo, sabe? Tive muito reconhecimento, graças a Deus, do meu trabalho. Abriu muitas portas para eu trabalhar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, outros artistas também. E foi algo muito importante. Sou muito grato. E outros artistas também já te compartilharam, né? As cantoras como Isa, a GK também já compartilhou, né? Fiz alguns trabalhos depois fiz a capa de Lucy Alves com Raquel Reis. Sim. Já colaborava com Raquel Reis, aí já fiz capa pra ela. Fiz a capa do último single que Elza Soares gravou antes de morrer. Caramba. Você quem fez? Nossa. Aquela capa ali foi você Fui convidado pra fazer. Meu Deus, Feira de Santana, eu vou te dizer, viu, velho? Aí tive outros trabalhos, fiz alguns trabalhos também pra revista Bazar. Fiz acho que 3 capas pra uma revista de arte contemporânea de Nova York. E outros assim, trabalhos assim. Bem humilde. Bem humilde, não. Fez pra Nova York. Que besteira, gente. Que legal, né, velho? Que ele se descobriu nisso e deu certo. Ele cria a partir disso e ele vive disso. É muito gostoso conhecer histórias assim, né? Se ele pode, velho. Se ele pode, ele cria que pode. Criou e pode, entendeu? Muito bom. Vanessa, é óbvio que como criadora de conteúdo você também traz o recorte racial para suas produções e já falou sobre relacionamento também. Isso até te levou a um dos maiores canais de relacionamento do país. Conta pra gente como foi coproduzir. Nossa, foi, assim como o Igor falou, foi uma experiência que eu nem esperava, né? Eu sempre falo uma coisa pro meu companheiro, que sempre tem alguém vendo. A gente pode pensar que não tá funcionando, mas sempre tem alguém olhando o nosso trabalho. Sim. E o que a gente pode fazer, mediante isso, é trabalhar com excelência. E uma das coisas que faz a gente trabalhar com excelência é exatamente quando a gente pode fluir naquilo que a gente é, de fato, né? Eu tava olhando ele falar sobre a movimentação de outras pessoas falando pra ele fazer de outro tipo, de outro jeito, mas o que funciona pra ele é isso, e foi isso que levou ele a esses destaques. Então, quando a gente pode só ser, eu acho isso muito interessante, eu acho isso incrível, e é uma das coisas que eu tenho colocado pra mim, então por isso que eu acredito que flui, né, aquela coisa da gente jogar pro universo. Eu sempre falo com os meus pacientes isso, que a nossa mente, ela tem o poder de criar aquilo que a gente pensa, tanto pro bem quanto pro mal, que é o que a gente vai chamar na terapia de profecia autorrealizável. Então, se a gente tá sempre fazendo o movimento de não acreditar, de ter sempre distorções cognitivas negativas, não vai acontecer. Mas se a gente faz o movimento de não ter aquele positivismo da Poliana, mas a realidade esperançosa de que eu tenho possibilidade, eu posso ser no mundo, aí as coisas acontecem. Então, pra mim foi meio que um sonho, né? E eu continuo me lançando porque eu tenho sonhos de chegar em outros lugares, de ter o meu próprio programa para apresentar. Então, eu vou indo e vou ajustando e me tornando gente no mundo, né? Que eu acho que é o que faz a diferença. Então, acho que foi isso, esse movimento de quanto mais criatividade a gente exala, sendo a gente, mais as portas se abrem, mais as coisas acontecem.
Incrível, que incrível. Já falei com a TV Feira, com a LPJ. Já deixa aí. Já coproduz o seu programa também. Já joga aí pro universo e pra quem tá assistindo, né? De repente vem um programa novo aí também. Eu adorei esse termo realidade esperançosa, né? Porque a gente vê muito essa questão de ou a gente tem um pessimismo excessivo ou a gente tem uma positividade tóxica, né? Nossa. Ou a gente tá muito lá na vibe dos coaches ou a gente tá numa vibe muito tipo, meu Deus, apocalipse amanhã. Então, acho muito legal isso de uma realidade esperançosa. A frase é do Ariano Suassuna, se eu não me engano. Eu posso estar errando o autor, mas não é minha. É de um autor bem conhecido e ele traz isso, que a gente precisa ter uma realidade que traga esperança. Que é exatamente, eu tenho meus pés no chão, mas eu sei que eu posso simplesmente me mover, né? Ter os pés no chão é o que me dá a possibilidade de me mover. Então, isso que é a esperança de eu não fico parado, eu crio o caminho. É no caminho que se faz o caminhante, então eu acho isso muito massa. E minha gente, a gente finaliza aqui esse episódio, né? O Cria Que Pode, ele é um programa feito por criativos e criadores para pessoas criativas, né? A gente encerra aqui esse episódio, mas compartilhem, né, com a galera. A gente se encontra quinta-feira que vem. E fiquem agora com mais alguns momentos do Dia Mundial da Criatividade em Salvador, evento que é oferecido pela World Creativity Organization, com o apoio do Ministério da Cultura do Brasil e do Mercado Livre. A edição de Salvador foi oferecida pela Inova Collab Hub de Propósitos, com produção e curadoria da URU e agência oficial de conteúdo, a LPJ Agência de Publicidade, contagiando 3 cantos da cidade mais preta fora da África. O Cria Que Pode é uma realização a LPJ Agência de Publicidade e Rex Filmes, produtora audiovisual em parceria com a TV Feira. Apoio Drica Almeida Fotografia, cenário da Amor de Casa Decor. Obrigado, galera, e até quinta! O que é infinito? É aquilo que não tem limite. E quem tem limite é município. Então a gente vai pensar e ser criativo sem limites. Criatividade pra gente que mora em Salvador é muito que mecanismo de sobrevivência mesmo, né? A gente cria porque facilita a vida. E quando a gente fala, né, que a criatividade contagia nesse tema dessa edição, a gente tentou levar o conteúdo para outros lugares da cidade, para que a criatividade seja ativada de uma forma mais intencional, né? Para que a gente possa utilizar a criatividade como ferramenta mesmo.